Fala, time! Tudo certo? Bem-vindos ao Pode Ir. Planeje, organize e destine o seu imposto de renda. Pati, mesa recheadíssima, hein? Hoje a gente tá aqui com uma galera pra tirar muita dúvida, trazer muita informação. Afinal, essa é a nossa proposta aqui no Pode Ir, né, Filipe? E junto com todo mundo ainda tá aqui, ó, o nosso mascotinho, o Senhor IR. Então, se vocês não conhecem ainda, o Senhor IR, ele é um domador de leões que não tira o leão da cabeça e usa o microfone, a informação, pra gente ajudar a amansar um pouquinho a fera. E a gente vai falar hoje sobre destinação de impostos, mas hoje a gente não vai falar do IR, né, Filipe? Hoje a gente vai falar de outro mecanismo, né? Vamos falar do ICMS. Paraná, e temos aí um grande parceiro em Santa Catarina. André, muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Tudo bom? Pode falar, pode se apresentar. Então, quero agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui com vocês, é um privilégio. Meu nome é André Alcântara, sou natural de Blumenau, Santa Catarina. Iniciei a minha vida sempre foi muito ligada ao esporte, né? Iniciei como presidente, secretário do Motoclube de Blumenau. E durante muitos e muitos anos organizando eventos esportivos relacionados a motociclismo, especialmente. Aí participei da federação, da Confederação Brasileira, que estamos lá até hoje. E no decorrer de toda essa caminhada, quem é do esporte sabe, né? A gente sempre teve uma necessidade muito grande de recurso, né? Porque boas ideias, bons projetos, o esporte ali, a gente sabendo fazer, né? Com maestria, com a parte técnica perfeita, mas faltando efetivamente o aporte de recurso financeiro, né? Então, a gente fez muita coisa, né? Fizemos brasileiro de enduro, brasileiro de rally, brasileiro de rally enduro, brasileiro de rally de velocidade. Então, muita coisa boa, história muito boa. Se a gente fosse contar aqui, dava uns 3 podcasts só de história de eventos, né? Mas, então, a partir de 2026 também vou ser o promotor do Campeonato Brasileiro de Enduro. Então, com todas essas demandas, a gente acabou sendo empurrado para esse meio de captação de recursos, né? Então, show de bola. A primeira vez que eu consegui um recurso público foi no ano 2000 para o Enduro Blumenau, 150 anos. E de lá para cá a gente vem se profissionalizando até chegar onde a gente chegou hoje, que está se tornando especialista em fazer projetos de lei de incentivos de qualquer tipo. Show de bola. E você vai falar logo do PI aí, que tá todo mundo ansioso. Deixa eu cumprimentar o pessoal aqui da bancada. Robson, muito bem-vindo. Se apresente, fique à vontade. Então, sou Robson Machado, trabalho em Pinhais na Fantástica Associação de Ginástica Rítmica. Já trabalho com projetos educacionais e esportivos, mais na área esportiva, já desde 2011. O primeiro projeto que eu conduzia, né, fui coordenador, um projeto de uma escola pública, né, a Escola Municipal Helena Collodi, através do FIA. Então, e de lá para cá foram outras leis, fui conhecendo outras possibilidades e meu trabalho migrou para Pinhais, já desde 2016. E estou com o meu primeiro projeto dentro da Fantástica, que teve um incentivo, foi no edital 1 da ProEsport. Então, foi um edital pequeno na época, né? Foi bem concorrido e a gente ali, uma entidade nova, buscou informação, estudou, fez e de lá para cá foram outros projetos. Atualmente a gente está executando 2 projetos dentro da plataforma do ProEsport. Ao mesmo tempo já aprovamos na primeira fase agora do edital 6 mais um, né? Espero que vá para frente. Então, é possível, né? A gente conseguiu e as empresas estão acreditando. Então, acredito que vem mais recurso aí para a gente desenvolver nosso trabalho. Que legal. Já vou ficar com um corte aqui que ele falou estudou. E a gente vai falar sobre isso, hein? Eu também notei ali que o André falou da profissionalização, né? Da importância de se profissionalizar. E aí depois a gente volta nesse ponto também. Paulo, bem-vindo. Se obrigado. apresenta, o microfone é seu. Primeiro agradecer, pessoal, vocês da FS4U, né? Pela iniciativa. Acho que isso é muito importante, quebrar essas barreiras e apresentar os projetos
principalmente para a parte de empresários, né? Que é onde a gente busca o investimento e a gente precisa mostrar esses programas de incentivo que são viáveis, né? E são importantes. Bom, meu nome é Paulo Bueno, eu estou em Curitiba desde 93 e trabalho com música muito antes disso. Então, para não entregar a idade, acho que não preciso falar o ano. Não, fica Então, eu tenho um estúdio de gravação há 30 anos, então já gravei muita gente aqui. E no decorrer dessa minha trajetória com música, eu sempre vi muito artista talentoso, né? E eu esbarrava numa barreira desses artistas que era não poder financiar o seu projeto. Como o André falou, né? Investimento, acho, em cultura e esporte. A pessoa que trabalha na área muitas vezes não tem condições, tem um talento enorme, mas não tem como se sustentar, né? Pelo menos numa escala profissional de alto nível. Então eu via muita gente talentosa passando pelo meu estúdio, gravando para outras pessoas, mas que eles não podiam fazer o projeto deles. Aí eu comecei a investir em produção cultural. Hoje a gente tem a Clique Arte e Cultura Educativos, né? Onde a gente investe em projetos culturais, educativos e inovadores com arte. Então esse é o nosso objetivo. Muito legal. Quem está chegando agora por aqui, né? Então hoje a gente está aqui com vários convidados que vão esclarecer um pouquinho da captação de recursos por meio do ICMS. E aí, Felipe, conta um pouquinho então, né? Por que por meio do ICMS? Se tem outra forma também de captar? E a gente fez uma provocação, né, Paty? A gente trouxe aqui na mesa o Profice, que é a especialidade do Paulo, que é o Programa de Incentivo à Cultura pela destinação do ICMS aqui no estado do Paraná, e o Robson do ProEsporte. Por quê? Porque o Profice e o ProEsporte, eles não são concorrentes. Olha só que legal. Então, as empresas podem destinar e apoiar os projetos, tanto da cultura quanto do esporte, que já é a primeira dúvida que a gente escuta direto. Mas se eu fizer cultura, concorre com o esporte? É 1,5 para a cultura, 1,5 para o esporte? Não, é até 3 para a cultura e até 3 para o esporte, não é isso? Até onde eu saiba, sim. Isso é. Até 3 o quê, Felipe? Esclarece aí, até 3%. Até 3% do ICMS, tá? Então, hoje, as empresas que tributam pelo lucro real e pelo lucro presumido no estado do Paraná, pagadoras de ICMS, podem destinar esse percentual máximo. Tem uma tabelinha, né, gente? Isso, percentual, ali, né? Quanto que ela recolhe de imposto. Exatamente. Né? De 0 a 500, 3, 500 a 1 milhão, 2,5, e vai chegando aí até 0,5 se for acima de 100 milhões. Acho que a gente ainda não tem uma empresa com 100 milhões. Quem sabe, né? Quem sabe. E, Paulo, a gente fez uma suspense aqui, porque o Profice e o ProEsporte já estão com seus editais, apesar ainda da gente estar usando aqui o podcast para trazer essa informação, mas já existe uma cultura no estado. Mas em Santa Catarina, tu vem com uma novidade sensacional, né? Ah, com certeza, né? Conta aí para nós. A gente, em diversos momentos, acessou recursos estaduais de diversas formas, mas ele não era um programa de governo, né? Eram recursos esporádicos que, dependendo do evento esportivo que você fosse executar, você talvez conseguisse no governo do estado, né? E no dia 6 de março desse ano, um dia depois do meu aniversário, o governador sancionou o edital do PIE, né? O primeiro edital, que foi educacional, em que as empresas podem aportar ICMS em projetos aprovados nesse projeto, né, com uma conta, obviamente aberta pelo próprio governo do estado, né, pela própria secretaria, pela Fundação de Esportes, e destinar parte do seu ICMS mensal para projetos esportivos. Então, são 75 milhões divididos em diversos programas. Repete esse número, né? Aí, homem, que isso aí chama a atenção de muita empresa, hein? Quanto? 75 milhões. Sensacional. E aí é dividido entre educacional, rendimento, eventos, né? Então, e aí o governo do estado fez uma mágica lá. Temos que elogiar o governador, temos que elogiar o presidente da FESPORT, que o Jefinho, que fez um trabalho maravilhoso, né? E tem a mão de um deputado aí que a gente não pode deixar de falar, que é o Fernando Krelin, que é um batalhador do esporte, um cara que sempre esteve do lado, é educador físico,
e ele tem essa bandeira do projeto, né, com ele sempre. Então foi realmente um ganho muito grande, né? Porque primeiro abriu um edital educacional, né? E aí distribuído entre diversos tipos de esportes, né? Um valor específico para cada um. Depois do rendimento, até o rendimento, para quem não sabe, às vezes as pessoas que estão assistindo não conhecem, mas o rendimento é para atletas que querem participar de competições esportivas e não têm recursos para isso, né? Então, foi uma pauta específica em que tratava de atletas, e aí era separado em esportes individuais, duplas e trios, esportes coletivos, aí os coletivos que são mais profissionais, tipo de basquetebol, do Novo Basquete Brasil, enfim, né? Tinha uma tabela, mesmo que vocês falaram aí sobre o Paraná, né? Tem uma tabelinha lá da divisão desses recursos, né? Então, e agora saiu de eventos, né? Para execução de eventos esportivos, que também é dividido entre eventos esportivos participativos, né? Que são eventos abertos ao público, como uma corrida, não exatamente um passeio ciclístico, por exemplo, né? Um evento que pode ensinar as crianças a andar de bicicleta, enfim, uma série de eventos nesse sentido. Os eventos de rendimento, né, que são a maioria, né, que são eventos esportivos de grande categoria, né, como a Santa Catarina, o Paraná, tem muitos desses, né, eventos de campeonato brasileiro, até eventos de campeonatos estaduais que são muito bons, né, são referência nacional, e não tinham recurso suficiente para poder executá-los, né, então esse edital também foi lançado para que as entidades que podem ser OCS, né, que são entidades sem fins lucrativos, possam acessar, e também fundações públicas podem acessar. Legal. E é bacana também, né, André, a gente falar que assim como você chama de PI, a gente chama de PI. Como que você chama aí? A gente chama de PIE. PIE. Ah, tá bom. Vocês vão me deixar maluco, São Paulo é PI, mas tudo bem, vamos lá. O PIE em Santa Catarina tem também a PIC, que é o Programa de Incentivo à Cultura. Assim como no Paraná, eles também não são concorrentes, Paty. Então a empresa pode apoiar a cultura e o esporte também no estado de Santa Catarina. Olha que bacana isso. Não, eu tô ouvindo aqui, tô achando ótimo para os projetos, para as organizações, mas eu quero entender quanto que isso custa para a empresa. E aí, proponentes, conta para nós aí, Robson, Paulo, e aí, qual é o custo que a empresa tem para fazer isso? Para a empresa custa zero. A destinação do valor do imposto, né? O imposto já é devido. Então, esse montante que é investido já está destinado ao pagamento devido de imposto. Então, eu acho que é uma nova chance para a empresa administrar esse investimento que ela tem. Ela pode administrar esse recurso, colocando no esporte, colocando na cultura e utilizando a marca dela, né? Também buscando um projeto que é ali com a identidade da empresa. Isso que é importante. Ela tem esse poder de escolher aonde é que vai o dinheiro. De novo, se ele simplesmente deixar o dinheiro como imposto a ser recolhido... É o governo que define. É o governo que define. Ela já não tem mais ela não pode utilizar essa verba em benefício novamente da marca dela. Né? E não é só benefício para a marca, é benefício para a população, é benefício para o social, é benefício para um projeto. Ela tem um projeto que ela quer investir como inclusão, ela vai achar um projeto com inclusão para a educação. Então, eu acho que volta ao empresário a definir o que ele faz com o dinheiro. É a oportunidade da empresa olhar para a sua comunidade, né? Isso. Tem como trabalhar diretamente com a sua comunidade. O seu entorno, né? Aquilo que o seu público precisa. Então, é a liberdade de escolher aquilo que a gente quer, né? Se eu pudesse escolher, o meu bairro está precisando disso. Então, vou investir nisso. Claro. Peraí, então, mas vocês estão me falando, então, que não custa nada para a empresa, porque é um dinheiro que ela já ia pagar em forma de imposto e ela vai poder escolher para onde destina, e que ela ainda pode ter contrapartidas. Então, não é ilegal que a empresa tenha contrapartidas ali se ela está apoiando o projeto, é isso? Não é legal. Eu acho que é uma coisa que é o retorno, é a volta, né? É a preocupação.
O que também é importante, que é um pensamento, algumas pessoas acham que o governo está perdendo. Não, o governo não está perdendo, ele está ganhando. Que ele também para de administrar isso, alivia a máquina do governo em pensar em administrar tudo, porque isso transfere de volta para a população. Né? O empresário tem essa... administrar dentro da... né? Até o recurso ir para o governo planejar aonde investir, aonde que precisa, né? Olha o tempo perdido, né? Muito tempo já se passou. Né? A gente chega com um projeto, nós temos aqui um projeto para resolver um problema. Uma vez que você tem um projeto, você tem uma justificativa que aquele projeto tem um problema a ser resolvido. Então, já está tudo mapeado, planejado, a gente vai resolver uma situação da nossa comunidade. Né? No meu caso, eu trabalho com ginástica. Então, as nossas ginastas precisam de recurso para treinar, para participar de competições. Infraestrutura. Então, infraestrutura, locação de espaço físico, tudo isso. Então, a gente tem essa demanda. Isso existe. Né? E se a gente foi aprovado na lei, é que a gente já teve um crivo. A gente já tem resultado sem lei. Tem isso. Né? Ninguém apresenta projeto sem ter currículo. Exato. Não consegue aprovar. E aproveitando até a dica de vocês nessa questão aí de ser um facilitador, que é a proposta da FS4U, né, Paty? A agência, ela vem com a proposta de entender o que as empresas buscam, né? Então, FS4U, para quem não sabe, faz sentido para você. A gente quer entender o que a empresa busca, qual é a temática, qual é o município estratégico, qual é o público-alvo, qual o ODS, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os 17 processos, para que a gente consiga ter um portfólio qualificado e assertivo. Então, a gente consegue colocar, né, André, os proponentes para conversar com a empresa. E a gente sempre diz assim, ninguém está aqui para forçar a porta da empresa. A gente quer que vocês sejam recebidos aí com um cafezinho, com um salgadinho, com as pessoas certas, com o horário marcado, com essa disponibilidade. Então, esse processo de a gente entender o que a empresa quer, trazer projetos aderentes, isso facilita a captação, tem um retorno mais rápido, tanto o Paulo e o Robson são um testemunho ocular, né, que já tiveram seus projetos incentivados por clientes da FS4U. E a gente tem uma rapidez tanto na liberação de recursos, né? Que eu quero voltar numa questão para vocês explicarem o processo da habilitação do projeto. Como que a empresa sabe que o projeto está apto? Tem um documento aí que precisa ter essa validação. Como funciona isso no esporte, na cultura e no PIE? Depois você conta para a gente aí, André. Conta para a gente, Robson. A gente, após a aprovação, né? O projeto passa por várias etapas. Pode contar as etapas aí. Primeiro, a mais cruel, eu acho que é a mais cruel de todas, é a primeira. Às vezes, projetos muito bons acabam ficando de fora por questão documental. Né? Se você está com uma certidão da entidade que não está saindo, ou às vezes se você tinha que mandar o RG da presidente, você mandou o RG da vice-presidente, já não passa. Eu já vou perdeu. fazer um corte que eu falei isso num episódio que teve um proponente que mandou a conta de luz no mês errado e ele reprovou e ficou fora. Sim. Isso acontece, né? Acontece. Documento, né? Acontece. A parte documental, a primeira fase, elimina uma boa parte, até a maioria dos projetos inscritos no edital. Já rodam aí. Depois vem a análise técnica de mérito, onde os projetos, cada um recebe uma nota. Né? Para o projeto seguir depois para classificação, ele tem que ter pelo menos nota 7. Tá? Então, ficou acima de 7, ele é classificado. Os outros abaixo disso já não são mais, né? Não tem mais como concorrer a recurso. Depois vem o teto que o governo estabeleceu. Né? Então, dentro do projeto edital 5, edital 6, agora que foram os últimos, estão com um teto de 50 milhões que o governo do estado pode investir no ProEsport. Então, se esse montante de projetos classificados, os 50 milhões comporta, né? Então todos eles vão poder captar recurso. Agora, se extrapolou, os que tiveram a nota mais baixa não entram. Então, aí a gente já tem mais uma eliminação.
Tá? E daí, quando as empresas que já estão lidando, né? Daí entra a parte de captação. A gente recebe o certificado de captação. Eu ia falar exatamente isso. Recebemos o certificado de aprovação do projeto, que a gente apresenta daí para as empresas. E as empresas podem consultar os projetos, né? As empresas que estão antenadas com a lei já há um tempo, eles consultam os projetos. Os que tiveram uma classificação melhor, eles preferem aportar primeiro, né? São os projetos melhores, foram mais bem escritos e assim vai. E Paulo, a dúvida, né, que o Robson já deu a dica, mas é assim, então se eu for aprovado, eu não saio com dinheiro garantido, né? Não sai com dinheiro garantido. O que eu tenho que fazer? Mas na cultura é muito similar, é o mesmo processo, né? É muito similar a isso. Você tem, o governo ele coloca vários editais, dependendo muitas vezes por área da cultura. Então, tem edital de música, tem edital do audiovisual, tem edital de circo, tem edital para teatro, literatura. Então, são separados por áreas específicas, né? E ali eles concorrem entre eles. Então, vai ter muito projeto. Tem muito produtor cultural. E, lógico, vai ter muitos projetos bons. Tem projetos que talvez não sejam tão bons, né? Mas os projetos que estão classificados, com certeza já passaram por esse crivo. Não tem por que duvidar da capacidade desse projeto vingar, né? Então, porque ele já foi escolhido por isso. Depois que a gente tem a carta de incentivo, né? Aí o certificado, né? A gente vai atrás do incentivo. Ou seja, o certificado é o documento que te habilita a ir atrás do recurso, isso, né? Não tem jogo ganho ainda. Não tem nada ganho. Eu falo, a gente tem os projetos, quando é que é o jogo que está ganho? Quando o dinheiro está na conta e a gente vai começar a executar. Perfeito. Aí a gente vai atrás, executar o projeto da melhor forma possível, trazer as contrapartidas, administrar aquilo para que tenha sucesso, porque a gente quer novamente no outro ano, no próximo ano, ter essa empresa que incentivou como parceira. Perfeito. Então é uma obrigação a gente fazer bem feito para que a gente tenha esse respaldo de ter um parceiro a longo prazo. E aí eu quero acrescentar uma etapa aí no que vocês estão trazendo, que depois de ter o certificado e estar apto, aí entra também o papel da FS4U de conseguir colocar, né, os proponentes, os projetos para conversar com as empresas. O Felipe falou um pouquinho disso. Quando eu estava falando, Felipe, eu estava tentando ler a mente de quem pode estar escutando a gente, pensando, bom, então eu não pago para destinar, porque já é um valor devido, então vou pagar o quê? Vou pagar para a FS4U, é isso? Nada mais. Né, André? Me ajuda. Não paga nada. O recurso vai para o projeto e cada projeto tem que abrir uma conta bancária específica, não é isso? Assim, falando nesse assunto, eu quero voltar lá atrás um pouquinho. Volta lá. Para complementar o que eles falaram. Existe um estudo da FGV, eu acho que ele usa base de dados até 2018, que fala para a Lei Rouanet que cada real investido na Lei Rouanet, quando ele é executado, ele retorna até R$ 1,90. Tem um estudo novo que fala que retorna de R$ 3 a R$ 4. Então, realmente, o dinheiro não está sendo jogado fora. O dinheiro está sendo investido pelo governo, e agora também pelos governos estaduais, e na execução esse dinheiro retorna em forma de imposto para ele também. Então, é um negócio muito bom, é um mecanismo muito, muito bom. Aqui, da mesma forma, aqui só tem uma coisa difícil que é para o proponente, habilitação, esses cuidados técnicos, né? Então, a gente tem muito cuidado, a gente tem um checklist bem aprimorado de tudo que precisa para o proponente ser habilitado, para não chegar nessa situação que acontece muito, né? De você ter um bom projeto, mas cair na habilitação, né? Então, isso é realmente complexo. Então, a gente preza muito pelos processos de habilitação. E agora, voltando na parte da captação de recursos, né? Para as empresas, ela realmente não tem custo nenhum, né? Não tem o custo, né, da empresa, e ainda ela recebe o retorno que ela recebe como patrocínio, né? Então, ela é uma patrocinadora do evento. Então, ela aparece em todos os materiais. Na maioria dos projetos hoje, ele já tem um Media Kit, um plano comercial, que apresenta onde ela vai aparecer, de que forma ela vai aparecer, qual é o plano de divulgação desse projeto. Então, é um negócio muito bom, né? Porque esse tipo de projeto, além de a empresa destinar o que ela já ia pagar para um projeto esportivo, ela vira patrocinadora sem pôr recurso próprio. E ela pode ir lá fazer uma ativação, levar os funcionários, ela pode... Então, isso tudo dá para combinar. Então,
efetivamente ser patrocinador de um evento sem pôr recurso financeiro. Que legal. Eu vou provocar vocês, porque assim, a gente falou um pouquinho na questão de escrever o projeto e ser reprovado no processo inicial de documentação. Tem uma forma para a gente minimizar isso. Vocês sabem qual é? Robson deu a letra. Estudar e ler o edital antes de fazer. Ah, sim. É impressionante. Não pode ter preguiça disso, não. Isso é lição de casa. Ou deixar para a última hora, aí a Não, plataforma está lotada, aí cai internet, luz, água, criança cai, não tem o que fazer. É uma loucura. Então, Mas, assim, Felipe, eu acho deixar que para a última hora é um perigo, né? é muito produtor, tá? Então, sempre vai ter produtores que estão iniciando e pecam nesse momento, mas que estão iniciando. Então, pessoas Faz que parte estão... do aprendizado, Faz parte do aprendizado. Faz parte. Seleção natural. Então, O que tem de pessoal que me procura, assim, pergunta, me ensina aí, como é que faz? Eu começo a falar, precisa disso. O cara fala, desisto. A maioria desiste. Então, assim, Os proponentes. os proponentes que têm projetos aprovados e estão com certificado de captação, é porque eles são qualificados. eu acho que uma coisa importante é a cadeia, né? A gente amarrar toda a cadeia. Amarrar no bom sentido. Que você tem um projeto que faz sentido para a comunidade, né? Faz sentido para o artista ou para o desportista, faz sentido para a empresa que vai patrocinar, né? Então, essas 3 pontas sendo amarradas, vai dar certo, né? O governo está preocupado em que você atenda a comunidade. Honestamente, é isso o objetivo do projeto. Então, ele está representando ali a parte da comunidade, né? Então, a gente fazendo comunidade, artistas, desportistas e empresários conectados, vai dar certo. Fechou o ecossistema, né? Fechou o ecossistema, vai dar certo. Bacana. E voltando a falar, né, não paga-se além do que o imposto, né? Então, a administração, a captação de recursos, todas as empresas que estão trabalhando ali, é no mesmo montante. Eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente e tá entrando nesse tema pela primeira vez deve estar pensando, não, mas é muito bom para ser verdade. Como assim? É verdade mesmo? Falam vocês. Sim. É isso. Olha, André? Sim. E assim, a gente tem, inclusive, aqui as faixas de ICMS, elas são muito boas para as empresas, né? Então, praticamente da mesma forma que aí, empresas que são lucro real e lucro presumido, podem aportar desde que tenham, né, crédito de ICMS, né? Que tenham que pagar ICMS, né? Então, elas têm que ter ICMS a pagar, né? Então, a faixa de ICMS sempre vai ser estipulada em relação ao faturamento do ano anterior. Então, a faixa é fixa, então ela não muda durante o ano. Então, você pode pagar. Aí vem que aqui em Santa Catarina a gente acha que é muito bom que o patrocinador, a empresa, ela pode destinar 7%, 10% ou 15% do seu ICMS mensal. O Paraná muito bom, ficou com muito os bom. olhos arregalados aqui. dia a gente mais que chega o lá. dobro da gente. Então, Repete o percentual aí, André. e tem a ver com faturamento, né? Então, Repete os percentuais, isso é bem legal. Então a gente tem, né, para empresas que faturam, deixa eu ver aqui só para não errar, até 4,8 milhões, elas podem destinar 15%. Entre 4,8 e 19,2 milhões, 15%. Entre 19,2 milhões até 38,4 milhões, 10%. E acima de 38,4 milhões, 7%. Isso sempre é a receita bruta anual do ano anterior, né? Então, que faz a base dessa alíquota. E aí, também a empresa precisa, né? Digamos que ela diminuiu o seu faturamento esse ano. Então, no mês que ela vai pagar sobre o que ela tem de imposto a pagar, né? Então, ela vai poder pegar lá 15% ou 10% em relação ao que ela tenha pagado o imposto, né? Que é espetacular, né? Eu tô vendo o Robson Muito e o Paulo aqui com uma certa fazendo os invejinha cálculos. aqui, dor de cotovelo aqui, porque o Paraná é 3%. 3%. Mas 3% é a alíquota máxima. é o máximo, exatamente. Até 3%, né? Tem até sempre 3%. o até que é fundamental. Que essa questão aí que você também trouxe das contrapartidas das exposições, isso é muito bacana, né? Porque um dos trabalhos da FS foi a nossa entrada nas empresas
pelo time fiscal. Então, muito o marketing, né? Tem que ter orçamento para financiar ações e assim por diante. E aí o fiscal, entendendo desses mecanismos, como vocês falaram, ele não põe a mão no bolso, resolve o problema do marketing, exponho a minha marca, consigo fazer ativações, tudo isso dentro da lei. É a chance dele de brilhar, né, Felipe? É a chance dele brilhar. Eu acho que a frase que sintetiza isso é transformar obrigação fiscal em investimento social. Que bacana, hein? Né? Acho que Então, isso forte. isso aí. Porque a obrigação já está ali, ele deve, não tem como fugir, vai ter que pagar aquele imposto, né? Então vamos fazer alguma coisa mais útil com isso, com que ele consiga administrar. Eu acho que esse é o pensamento que eu vejo ser o benefício do empresário. E que legal. Aí, para vocês três, que é uma forma que a gente sempre fala, mas como o Felipe é marqueteiro, a Paty está aqui do lado, o Vini, o Douglas, a Miriam, todo o time da FS4U, a gente comenta e gera aquela dúvida. Mas a captação, já que vocês não cobram nada da empresa, como é que vocês ganham dinheiro com isso? Aí, quando a gente diz que tem uma rúbrica específica no edital, eles desconfiam. Agora eu quero que vocês validem esse processo, tanto no Profice quanto no ProEsport. Talvez na PIE também tenha, André, esse percentual sim. De captação. Está na lei, está no edital, está no regulamento. É isso aí. A regra é clara, sim. Senhores? A regra é muito clara. Né? Então, mas não é somente com a captação, né? A captação faz parte do processo. Então, sim. A gente tem uma rúbrica para todos que estão trabalhando. Porque comunicação, né? É trabalho, né? Então, toda a cadeia que está trabalhando ali deve receber, desde o artista, tá? Claro. Ou do artista de circo que está lá vestido de palhaço, vamos colocar um exemplo, ao coordenador, a produção executiva, se tem alguém fazendo o café, se tem alguém limpando o chão, todos são beneficiados. Remunerados né? dentro do próprio projeto, né? Da forma correta como a lei prevê. Perfeito. E no Profice e no ProEsport, a gente tem aquele percentual mínimo de captação, que é os 70%. Ou seja, o projeto precisa alcançar os 70% do valor total para que ele consiga a liberação e consiga executar. Santa Catarina tem um percentual mínimo, André? É o mesmo do federal, 20%. 20%. Olha que facilidade, hein? Tá bom o negócio de Santa Catarina. Paulo tá então. quase fazendo a mala dele já. 20% com 15% de captação. É muito bom escutar isso, sabe? Não é inveja, não, cara. Eu torço muito pela legal, Santa Catarina venha claro. E talvez melhore também o lado de cá. Vamos ver um exemplo. Mas é muito bom. Esse bom exemplo. É o benchmark, né? É. Uma coisa que eu não sei como é que... Eu até queria perguntar para Santa Catarina como é que funciona. Aqui, a lei ela é aberta para diversos tipos de proponente, né? Que nem o ProEsport aqui, a gente tem proponente pessoa física, pessoa jurídica e até pessoa jurídica de direito privado. Dentro do ProEsport pode ser academias, podem apresentar projetos. Não precisa ser necessariamente OSC, né? Santa Catarina tem que ser somente associações? Somente a OSC, né? Organização de Sociedade Civil, privada sem fins lucrativos, né? E estabelecidas em Santa Catarina. E da administração pública, fundações, autarquias, até as próprias prefeituras podem se habilitar para receber recursos, né? Agora, todas elas precisam ter o CRED, que é o Certificado de Registro de Entidade Esportiva. E esse CRED é como se fosse o certificado digital do Ministério dos Esportes. Ele é um certificado que, para você obter, você tem que comprovar para o Conselho Estadual de Esportes que você já faz esportes. Então, se você não... Muitos caem no CRED também, porque o CRED é a chancela, né, André? É uma chancela. É uma chancela. O CRED é um certificado que, para você iniciar o cadastramento lá no Prosas, lá na plataforma que é cadastrado, você precisa ter o CRED, ter o certificado. Você pode até pôr o documento lá, mas vai cair na habilitação na hora. Se você não tiver o CRED realmente feito, você não vai conseguir. Então, o CRED é bem... Ele não é muito cheio de documentos, mas você precisa comprovar no ano anterior e no ano atual o que você fez, né? Ter sua documentação toda em dia, todas as negativas. Aqui em Santa Catarina tem um sistema do governo do estado em que você precisa estar habilitado nele, você
tem que ter uma negativa, você tem que ter negativa de todas as entidades do Estado, então você não pode estar devendo para a Celesc, você não pode, que é a empresa de energia, você não pode estar devendo para a Casan, você não pode estar devendo para nenhum órgão estadual. Então, e ele consulta inclusive os membros da diretoria. Então, muitos caem no crédito também. Então, a gente orienta muito as entidades aqui, mas, assim, realmente precisa ser feito um trabalho com as entidades. Eu acredito que não é só aqui em Santa Catarina, mas muitas entidades têm estatutos que não estão de acordo com o que a Lei Pelé reza, né? Então, que é necessário que sejam feitas adaptações para os estatutos das entidades. Então, realmente, a gente presta esse serviço de assessoramento para as entidades, e de todas que a gente ajudou aqui, realmente, todas elas tinham uma coisinha, umas tinham muita coisinha, Sim. e outras tinham poucas, mas todas tinham alguma coisa para ser feita, sabe? Então, realmente é um processo, né? E esse processo, as pessoas vão ter que se entender, como ele falou, né? Que faz parte, né, do aprendizado para que as pessoas consigam chegar lá, mas para a empresa que vai receber, isso mostra a seriedade do processo, para a empresa a que vai credibilidade receber o projeto, que eu ia falar agora, para a empresa vai receber o projeto, é aquilo que você falou, quando você tiver, aqui chama autorização de captação, que é um documento também, quando chegar um proponente lá com uma autorização de captação, você pode ver se o projeto interessa, pode botar o dinheiro, porque para ele ter chego até ali, ele realmente tem que ser organizado, tem que ser muito persistente, né? Tem que estar com tudo muito correto, a contabilidade tem que estar certa. Então, certamente ele faz o dever de casa. E eu vou provocar vocês aqui mais uma vez. A gente só falou de coisa boa, né? A gente está falando de destinação, que não é doação, é destinação do imposto do ICMS. Tanto o Profice, ProEsport, até 3% para um, até 3% para outro. O PIE, que o André está trazendo para nós aí com todas essas informações. O que falta para as empresas conhecerem esses programas, gente? Por que a gente está penando e a FS4U levanta essa bola o tempo inteiro? E é incrível. Cada vez que a gente conversa com a empresa, diz, eu nunca ouvi falar do Profice, do ProEsport. O própria PIC, né, de Santa Catarina, que já tem há mais tempo, né, André? Tem empresas que nem sabem que existe, gente. O que a gente pode fazer? E aí eu vou pedir uma dica para vocês olharem para as câmeras que a gente está terminando o episódio. Me ajuda. Agora, eu odeio essa palavra, mas agora eu vou pedir para os proponentes. Me ajudem a gente conseguir conscientizar esse povo. Eu acho assim, que a gente está numa crescente. Está melhorando. Tá? Eu acho que o futuro ainda vai trazer melhor situação para a gente trabalhar com cultura, esporte. Acho que as empresas estão cada vez mais se abrindo a esse tipo de processo, né? Então, é aquele passo de tartaruga. Tá? A gente precisa apressar isso. Como profissionais da área, a gente tem que apressar, levar a comunicação o máximo possível para que as pessoas conheçam. Porque a pessoa, depois que conhece e entende, ela entra. Sim. Então, o que falta é só conhecer, né? É a informação chegar. Então, isso é o trabalho de formiguinha que acho que está todo mundo trabalhando, né? Importante chegar até o contador, que é muito importante, que é a pessoa que não pode ter preguiça na empresa. Ela tem que beneficiar. Um bom contador é aquele que vai chegar e apresentar isso aqui para o dono da empresa. Ele vai se dar muito bem apresentando isso aqui. Com vantagem, não? Com uma vantagem. É uma vantagem. Ele vai sair da reunião. Imagina, o contador sai da reunião falando, olha, você não vai ter investimento, não vai ter custo. E você está ganhando esse investimento aqui para você sem custo nenhum. Não tem quem não assine embaixo. E sabe que a gente, nessa temporada, a gente falou também direto com os contadores aqui, né? A gente também deu esse recado para eles, balizado, meu Deus, fugiu a palavra, pelo presidente do CRC, falando justamente isso para eles, falando, cara, é legal, não tem nada de errado aí, então pode incentivar, e isso coloca eles num papel estratégico ali, né? Inclusive, eles podem ser uma geração de renda, porque nos projetos tem ali a contabilidade e prestação de contas. Então a gente pode contratar esses escritórios, esses profissionais e servir com a experiência, com a
expertise deles para fazer um trabalho junto às instituições. Olha que fantástica essa opção, né, André? E eu ia falar justamente sobre isso. A gente fez, inclusive, a gente fez um material da agência aqui. A gente orienta muito os proponentes, né? E a gente fez um material exclusivo para os contadores. Ah, que legal. Para que eles entendam que eles vão ter um benefício com isso, né? E daqui a pouco, e assim, vamos voltar lá atrás. As entidades precisam de boas contabilidades. Então, daqui a pouco, quem está fazendo a contabilidade é o filho do amigo que acabou de se formar em contabilidade, está fazendo... Então, daqui a pouco a entidade vai ter recurso e ela vai precisar contratar uma boa contabilidade para dar continuidade nos projetos também. Então, e além disso, ela pode até se beneficiar como sendo a própria contabilidade que faz a prestação de contas, por exemplo, né, que tem uma rubrica ali, que é uma das rubricas mais importantes, foi falado no começo aqui, da continuidade, né? Todos nós queremos continuar isso, que esse processo seja contínuo. E eu acho que nós estamos num momento muito importante, e eu acho que é muito importante falar, que as coisas erradas que a gente ouviu muito no passado sobre esses projetos, hoje basicamente não existem mais. Até a nota fiscal que a gente apresenta, eles consultam aqui em Santa Catarina se o KNAI daquela empresa que emitiu a nota fiscal é adequado àquela prestação de serviço ou àquele produto que ele está vendendo. Então, o governo está usando, inclusive, inteligência artificial para fazer esse fechamento do ciclo aqui. Então, assim, e tem que ser feito dessa forma, para que não tenha corrupção, para que não tenha nada de errado nesse processo. Então, o que a gente quer dar para as empresas é a transparência e mostrar para elas, né? Olha, nosso projeto é esse aqui, ele custa tanto, isso vai ser investido dessa forma, e vocês vão ter esse retorno. As coisas têm que ser muito transparentes. E eu acho que nós estamos num momento muito bom, porque esses projetos estaduais, eles têm muita amarração. Então, o proponente tem que fazer o plano de trabalho muito correto, tem que estar dentro dos percentuais, cada coisa tem que estar certa, tem que ter 3 orçamentos, na hora da execução da mesma forma. Então, quem tem o trabalho, efetivamente, é o proponente, né? O incentivador, ele vai ganhar as benesses, que transferir, em vez de pagar o imposto, ele vai pôr num projeto e receber de volta, né, em forma de mídia, em forma de apoio ao esporte e à cultura. Então, efetivamente, o patrocinador, né, a empresa, ela só tem a ganhar. E hoje eu acho que as empresas cada vez mais estão preocupadas com o social, com o ambiental e com a governança. Importantíssimo. Né? Então isso é uma crescente. E isso vai tomar, cada vez mais a gente vai ter espaço para cultura e esporte, porque faz parte dessa preocupação que as empresas têm. Né? E aí, as empresas se mostram mais preocupadas com a sociedade e tem esse retorno também de imagem. Então, é uma crescente para todos. Perfeito. Todo mundo ganha, né? Com certeza. E para fechar, eu vou fazer um convite para vocês. Um dos desafios que a gente vê, tanto os proponentes mesmo, eles são concorrentes. Então, a questão da cultura e do esporte, como a gente trouxe vocês aí lado a lado, e você, André, que está aí online, vocês são parceiros, vocês não são concorrentes. Então, quando uma empresa quiser apoiar num projeto, se indiquem, trabalhem em rede. Sim. O que a gente mais escuta é, não faz o esporte, porque senão eu não vou receber o recurso. Não faz a cultura, senão eu não vou... Isso, a gente começa a matar todo esse processo aqui do podcast, todo esse processo que a gente quer trabalhar. Filipe. Então, nós, proponentes, e vocês, precisam trazer essa informação para a empresa. Olha, no Paraná é até 6%, comigo é 3%, mas tem vários projetos da cultura que vocês podem investir, podem apoiar. Não é só cultura, né? Você é a pessoa que pode responder isso. Claro. Quantos por cento que a empresa pode usufruir de impostos? Estadual, você está dizendo? No geral. Então, vamos Quantos lá. programas que você tem? Federal, até 10% do imposto devido. Então, tem lá 10%. 4 de Rouanet, 2 do esporte, 1 FIA, 1 idoso, 1 Pronon, 1 Pronas. Agora tem a lei de incentivo à reciclagem. Reciclagem. Nos estaduais,
é até 3% do Profice, até 3% do esporte. Temos os ISS, né? Municipal. Então, Curitiba tem, São Paulo tem, Rio tem, e assim por diante. E a gente precisa dessa rede, gente. Então, assim, quero ver vocês aqui apertarem as mãos do Profice e o Pro Esporte, por favor. Fica marcado essa parceria, trabalhar em rede. André, levanta a mão aí, você também, junto com o PIE e a PIC, para que a gente tenha um fortalecimento, a gente gere emprego e renda, transformação e impacto social, e é isso que a gente precisa para o Brasil. Se o terceiro setor ganhar, todo mundo sai ganhando, né? Com certeza, Então... já foi provado. Com certeza. E até falando sobre isso rapidamente, eu já indiquei empresas que hoje não me apoiam e apoiam outros proponentes, porque os meus projetos, os nossos projetos e o tipo de esportes que nós temos de projetos não interessa aquela empresa. Então, eu não vou deixar aquela porta fechada porque ela não me interessa, né? Então, eu vou repassar para um outro proponente parceiro Que legal. Parece ser concorrente, mas no final não é, né? Daqui a Lógico pouco a que gente vai estar junto lá na frente também. Né? Perfeito. É isso aí, esse é um bom pensamento. Para fechar, eu tenho que fazer outra pergunta. Essa pergunta é polêmica. Desculpa, tá, André, te colocar aí nessa roubada, Robson e Paulo. Vocês já arranjaram alguma desculpa para tomar um cafezinho? Ué, Acho que não tem. não precisa de desculpa para tomar café, né? É Olha, só cara. ter o café que a gente toma. Os três. Aí esse falei. problema a gente resolve pra você Às então, vezes tem André. desculpa para não tomar um café, né? Pra fugir. Que legal. No estúdio onde eu trabalho, a gente toma muito café. E é um ambiente de café de manhã à noite. Bacana. E agora vocês acabaram de conhecer aí o Café Degusto, o nosso patrocinador desse podcast. A gente agradece muito o Francisco por acreditar nessa proposta. Vocês tomaram o café. Inclusive, Paulo, Muito agora bom. já vou dizer, já pode trazer o café da Degusto lá pro estúdio, que eu Olha. acho que vai fazer um sucesso. Tenho certeza. Eu tenho que falar que as minhas ginastas vêm eu tomando café o dia inteiro, né? E elas vão ver, né? Eu tomar o café do Degusta agora, no ginásio amanhã, né? Ah, sensacional. Gente, pra gente fechar, né, Paty? É isso aí, a gente tem um ritual aqui, então. Para encerrar, como a gente falou tanto de propósito e tudo mais, é hora do nosso brinde do bem agora, então... Convido você, André, a levantar aí seu copinho. A gente tá aqui com as canequinhas. Tu vai receber essa canequinha aí em Santa. E esse aqui é o brinde do bem. Agradecendo a presença de vocês aqui, agradecendo a tua presença online. Foi super esclarecedor, foi super bacana, super dinâmico. Espero que você, empresário, tenha ouvido todas essas propostas, todas essas intenções. Vamos fazer a diferença. Valeu, time! Valeu! Obrigado.